Se você já foi em lojas como a Havan em cidades como Florianópolis, Porto Belo, Capão da Canoa e Foz do Iguaçu, provavelmente se deparou com uma multidão de argentinos. E não é impressão sua. Segundo o portal Exame, desde o final de dezembro, cerca de 90% dos clientes dessas lojas são os nossos vizinhos. Mas como isso é possível se o real é mais caro que o peso argentino? Será que o nosso país está ficando mais pobre? Vamos entender melhor essa história. A Argentina está enfrentando uma crise econômica grave, com a inflação nas alturas e a moeda valendo cada vez menos. No começo do século XX, o país era um exemplo de prosperidade, com Buenos Aires sendo chamada de a Paris da América do Sul. Mas o que aconteceu? A Argentina, que até 1946 era um país com bons indicadores de qualidade de vida, renda per capita e crescimento econômico, sofreu com a instabilidade política e as mudanças constantes na economia. Foram 6 golpes de Estado e diversas políticas econômicas que oscilaram de um extremo ao outro. Em 2023, a inflação argentina ultrapassou a marca de 200%, enquanto no Brasil, para efeito de comparação, ficou em 4,62%. Resultado: os argentinos perderam poder de compra, se endividaram e 40% da população mergulhou na pobreza. Imagine ir comprar pão e perceber que o preço mudou de um dia para o outro. Na Argentina, essa é a realidade. Arroz, leite, carne, tudo fica mais caro a cada semana. Para muitas famílias, isso significa cortar itens da cesta básica ou substituir alimentos mais nutritivos por opções mais baratas. A carne, por exemplo, que já foi um dos símbolos da Argentina, se tornou um luxo para muitas famílias. Antes, era comum ver um churrasco no fim de semana, mas agora muitas pessoas precisam recorrer a cortes mais baratos ou até mesmo diminuir o consumo de carne drasticamente. Mesmo que tenha emprego fixo, enfrenta dificuldades. Se um trabalhador ganha 200 mil pesos por mês, mas os preços aumentam constantemente, o poder de compra dele diminui. Ou seja, o que ele conseguia comprar no início do ano, com uma determinada quantia, já não é possível comprar no fim do ano. Por exemplo, se no início do ano uma maçã custa 10 pesos, no final do ano a mesma maçã sairia por 30 pesos. Dessa forma, muitos trabalhadores acabam pedindo aumentos frequentes e as empresas, quando conseguem, tentam reajustar os salários. Mas nem sempre isso é o suficiente. Quem trabalha, por exemplo, como autônomo, enfrenta ainda mais dificuldades, porque precisa aumentar o preço dos seus serviços para acompanhar a inflação, mas nem sempre conseguem clientes dispostos a pagar esse valor. Na Argentina, muitas pessoas não confiam mais no peso argentino. Como a moeda desvaloriza muito rápido, o dólar acabou se tornando a principal referência de economia. Quem consegue guardar dinheiro prefere trocar seus pesos por dólares para evitar que ele perca valor rapidamente. Mas essa corrida pelo dólar tem um problema. A moeda americana se torna cada vez mais cara. O governo argentino já tentou controlar o câmbio de várias maneiras, inclusive limitando a compra de dólares. Mas isso só gerou um mercado paralelo de câmbio, onde o dólar blue, como é chamado o dólar do mercado informal, é vendido a preços ainda mais altos. Imagine um jovem que está guardando dinheiro para comprar um celular novo. Se ele economizar em pesos, no mês seguinte, o preço do celular já subiu muito e ele precisará de mais dinheiro. Se ele tivesse comprado dólares antes, conseguiria manter seu poder de compra. Por isso, muitas famílias trocam seus pesos por dólares. Assim, recebem seus salários, tentando se proteger da inflação. Se os preços sobem demais e os salários não acompanham, as pessoas compram menos. Isso afeta diretamente o comércio. Muitas lojas estão fechando, porque não conseguem mais vender o suficiente para cobrir os custos. Além disso, muitos empresários enfrentam dificuldades para comprar produtos importados, já que a valorização do dólar encarece as mercadorias vindas de fora. Isso significa que produtos tecnológicos como celulares e computadores se tornaram inacessíveis para grande parte da população.
Mas nem tudo está perdido. Em 2024, começam a surgir os primeiros sinais de melhora. A inflação caiu para 117% e o governo de Javier Milei adotou medidas para tentar estabilizar a economia. Enquanto a Argentina tenta se reerguer, o Brasil também enfrenta seus desafios. Em 2024, o real desvalorizou 21%. O dólar disparou, chegando a R$ 6,27 em dezembro. E a inflação fechou o ano em 4,83%. Para tentar conter isso, o governo elevou a taxa básica de juros, a Selic, para 12,25%, tornando o Brasil um dos países com os juros reais mais altos do mundo, perdendo apenas para a Turquia. Além disso, o Brasil tem um déficit fiscal, com o governo gastando mais do que arrecada. E a Bolsa de Valores brasileira, a B3, registrou a maior fuga de investimento estrangeiro dos últimos anos. Você já percebeu como o preço dos alimentos estão cada vez mais caros? Isso acontece porque a inflação está alta. Com isso, produtos básicos como arroz, feijão, carne e leite ficam mais caros a cada mês. Agora imagine alguém que ganhava R$2.000 por mês no início de 2024. Se os preços subiram, mas o salário continuou o mesmo, essa pessoa perdeu seu poder de compra. Ou seja, o dinheiro dela já não compra a mesma quantidade de coisas que comprava antes. Além disso, temos o problema do dólar. Quando ele sobe, produtos importados como trigo e combustíveis ficam mais caros, puxando ainda mais os preços para cima. Quando o combustível sobe, o impacto se espalha. O preço do transporte público aumenta, o frete dos caminhões fica mais caro e, com isso, os preços de quase tudo sobem, porque a maioria dos produtos precisa ser transportado. Para quem depende de carro para trabalhar, seja como motorista de aplicativo ou entregador, essa situação é um grande problema. Muitos acabam precisando trabalhar mais horas só para compensar o aumento do combustível, para manter o mesmo rendimento mensal que tinha antes. Se você já tentou financiar um carro, uma casa, ou até mesmo fazer um empréstimo pessoal, sabe que os juros fazem toda a diferença no final que você paga. Com a Selic a 12,25%, o Brasil tem uma das maiores taxas de juros reais do mundo. Isso significa que qualquer tipo de financiamento ficará muito mais caro. Vamos supor que uma família queira financiar um imóvel de R$300.000. Com os juros altos, as parcelas sobem tanto que muitas pessoas acabam desistindo do financiamento porque não conseguem pagar. Isso também afeta o setor de construção civil, já que menos pessoas compram imóveis, diminuindo o número de obras e empregos no setor. A fuga de investimentos estrangeiros da Bolsa de Valores brasileira também é um problema sério. Quando investidores tiram seu dinheiro do país, significa que menos empresas estão dispostas a apostar no Brasil. Isso pode levar ao fechamento de fábricas, redução de vagas de emprego e menos oportunidades para quem está buscando trabalho. Com a recuperação da economia argentina e a instabilidade no Brasil, os produtos brasileiros se tornaram mais acessíveis para os argentinos. Muitos que vivem perto da fronteira aproveitam para atravessar e fazer compras no Brasil, seja de roupas, eletrônicos, até mesmo os alimentos saem mais em conta. E isso atrai milhares de turistas em busca de melhores preços. Em Florianópolis, por exemplo, a unidade da Havan no norte da ilha superou em 140% a meta de vendas para o mês de janeiro. O aumento do número de turistas argentinos movimenta o comércio no Brasil, especialmente nos setores de moda, eletrodomésticos e artigos para casa. As vendas crescem, gerando empregos e aquecendo a economia local. Além disso, os turistas trazem dólares e pesos argentinos para gastar aqui, o que beneficia o setor de câmbio. No entanto, a alta demanda pode fazer com que os estoques acabem mais rápido, o que pode levar ao aumento dos preços, afetando os consumidores brasileiros. Além disso, algumas cidades podem se tornar dependentes desses compradores, o que pode ser um problema no futuro. No fim das contas, esse movimento traz benefícios no curto prazo, mas pode se tornar um desafio se a situação mudar de repente. A chegada em massa dos argentinos para fazer compras no Brasil
mostra como a economia dos dois países está passando por momentos bem diferentes. No entanto, o aumento do turismo de compras pode ser uma grande oportunidade para o Brasil. O fluxo de argentinos mostra que, com preços competitivos e infraestrutura adequada, o país pode atrair mais turistas estrangeiros interessados em consumir. Isso ajudaria a movimentar o comércio, criar empregos e gerar mais arrecadação de impostos. No fim das contas, o Brasil precisa equilibrar suas dívidas e tornar-se mais atrativo tanto para investidores quanto para os turistas. A economia pode até passar por momentos difíceis, mas oportunidades sempre surgem e cabe ao país aproveitá-las da melhor forma possível. E você, acha que o Brasil deve investir no turismo de compras? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal para continuar recebendo conteúdos de geopolítica e economia. Meu nome é Mirai e meu muito obrigado.